Oi, gente, boa noite. Vamos aqui retomar a leitura da Ilíada. Primeiro, desculpem aí o sumiço, tá? Onde estamos no livro? É o 9º ano do cerco dos gregos contra a Troia. Eles querem invadir Troia. Porque Alexandre roubou Helena de Menelau. Alexandre, filho do rei de Troia, roubou Helena de Menelau. Menelau, cunhado, não, irmão do Agamenon, o comandante grego. Agamenon só estava esperando isso para ele invadir Troia. Aqui na história, ela começa assim: os gregos estão morrendo, muitos, de uma doença misteriosa, e desesperados pedem ajuda para um sacerdote. Perguntam para ele o que está acontecendo. Ele diz: olha, os gregos estão morrendo porque um sacerdote de Apolo pediu a Apolo que punisse os gregos, matasse os gregos, porque ele foi expulso daqui. Esse sacerdote, esse homem, veio aqui falar com Agamenon, pedir a filha dele de volta. A filha do sacerdote agora é a mulher do Agamenon. E foi pedir a filha dele de volta, né? O sacerdote. Agamenon expulsou o velho. Quando escutou isso, Agamenon ficou muito puto, né? Então quer dizer que eu vou ter que devolver minha mulher. Tá, eu devolvo. Mas eu quero, olha que desaforo, eu quero a mulher do Aquiles. Ele estava em bate-boca já com Aquiles, né? Falou: Aquiles, quero sua mulher. Você acha que eu vou dar minha mulher assim e vou ficar sem nenhuma? Não, eu quero a sua. Aquiles está, olha que afronta, né? Ao maior herói, o maior guerreiro dos gregos. Com essa afronta, Aquiles disse: não vou mais ajudar os gregos. Eu vou ficar no meu navio e vou olhar vocês precisarem de mim. Ele foi para o navio e lá ele chorou de raiva. E veio a mãe dele, a deusa do mar, a Tétis, falar: meu filho, o que aconteceu? Ele contou, né? Ela: tá bom. Ela, depois que escutou o filho, que acalmou o filho, ela foi falar com Zeus. Zeus, a princípio, não estava do lado de ninguém. Ele escutou a Tétis e concordou assim levemente com a cabeça em ajudar os gregos. Ele não poderia falar, não poderia dar um sinal maior que esse, porque a mulher dele era favorável aos gregos. Mas naquele momento Zeus tinha prometido para Tétis que ia trazer de volta a honra a Aquiles, ia fazer os gregos precisarem de Aquiles, fazer os gregos lamentarem o momento, a hora em que Agamenon desonrou Aquiles. Então ele ia começar a fazer os gregos perderem a guerra. E naquela noite mesmo, Zeus manda um sonho para Agamenon, né? O comandante grego fala: olha, vocês vão ganhar. Agora é hora de avançar. Aí Agamenon desperta no meio da noite, reúne o exército e começa a avançar. Então é nesse ponto do avanço dos dois exércitos que nós estamos. Vamos lá? Vamos continuar a leitura aqui? Olha só, nesse vídeo a gente vai ler um começo. A gente vai fazer um vídeo não tão longo, né? E a gente vai continuando a leitura em partes, tá? Vamos lá. Depois de todos alinhados, juntamente com os chefes, os troianos levantaram um grito como se fossem pássaros. Aqui, o exército troiano, tá? Era como o grito dos grous, que é um pássaro, que ressoa do céu. Quando fogem ao inverno e às desmedidas tempestades, e com gritos se lançam no voo até as correntes do oceano.
para trazerem aos pigmeus o destino e a morte, levando através do ar a hostilidade maléfica. Os troianos avançavam como grous furiosos. Porém os aqueus são os gregos, tá? Porém os aqueus avançavam em silêncio, resfolegando força, cada um desejoso de auxiliar o companheiro. Esses aqui, os aqueus, avançavam devagar. Tal como quando o noto, que é um vento, derrama nos cumes das montanhas a bruma que aos pastores não agrada, mas que ao ladrão é mais propícia que a noite, pois apenas se consegue ver a distância do arremesso de uma pedra. Assim se levantou um turbilhão de pó sob os pés dos que marchavam, e depressa atravessaram a planície. Então, no avançar dos dois exércitos, produziu-se uma bruma que não deixava ver muito adiante. E essa bruma é tudo o que o ladrão, tudo o que o guerreiro furtivo querem. Ora, quando estavam já perto, aproximando-se uns dos outros, dentre os troianos saiu para o combate o divino Alexandre. Aos ombros trazia uma pele de leopardo, o arco recurvo e a espada, e brandindo duas lanças de bronze à ponta, desafiou todos os melhores guerreiros dos argivos a com ele lutar corpo a corpo em tremendo combate. Argivos, aqui tem aqueus, são gregos, tá? E do lado dos troianos, Alexandre tá a fim de lutar, aparentemente. E ele pula na frente do próprio exército e desafia os gregos. Mas quem vai perceber ele fazendo isso? Menelau, né? Aquele que teve a mulher roubada por ele. Aqui, ó. Dele se apercebeu Menelau, dileto de Ares, quando avançava com largos passos à frente da hoste. E tal como o leão faminto que se regozija ao encontrar uma grande carcaça de veado chifrado ou de cabra selvagem e vorazmente a devora, embora contra ele se lancem cães de caça e vigorosos mancebos, assim se regozijou Menelau ao ver Alexandre divino com os olhos, pois pensava vingar-se do malfeitor. E logo do seu carro saltou armado para o chão. Menelau queria se vingar do Alexandre, que roubou a mulher dele, né? Alexandre, ele estava destinado a trazer desgraça para Troia. Quando a mãe dele, a rainha de Troia, estava grávida dele, ela sonhou com a cidade pegando fogo. E ela chamou um adivinho que falou: olha, o seu filho vai ser a desgraça dessa cidade. Aí ela, assim que nasceu, ela falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Ela mandou o filho para ser criado bem distante por um camponês. E assim Alexandre cresceu, e depois de depois de adulto, ele volta para Troia, é bem recebido, né? Mas ele vai começar a produzir, mesmo não intencionalmente, a desgraça de Troia na situação seguinte: Aquiles, quando os pais dele se casam, fazem uma festa, a deusa Tétis, Peleu, um pescador, eles se casam. E quando tem um casamento, quem não é convidado para o casamento? Quem não é? Qual pessoa nunca é chamada para um casamento, para uma festa? A pessoa encrenqueira. A pessoa que vai fazer aquela celebração ser um mau momento, ter uma discórdia. Eles não convidaram Eris, a deusa da discórdia, a deusa do conflito, da disputa. A Eris, tá bom, não vão me convidar não? Ela ficou só na porta assim, olhando a festa, aquela beleza, né? Humanos, deuses, deusas.
ela joga no meio dos convidados uma maçã de ouro. E na maçã estava escrito assim: a mais bela. Aí, deusa Hera, deusa Atena, deusa Afrodite olham aquela maçã e acham que a maçã é para ela, né? Mas quem é que vai ficar com a maçã? Elas decidem, elas escolhem Alexandre, justamente o Alexandre, para resolver essa disputa. A Hera falou: Alexandre, se você me escolher, eu vou te dar exércitos, um poder sobre exércitos. A Atena falou: se você me escolher, eu vou te dar inteligência, inclusive inteligência militar, estratégica. Deus Afrodite falou: se você me escolher, eu vou te dar a arte da sedução, eu vou te dar a mais bela das mulheres. Alexandre escolheu Afrodite como a mais bela. E Afrodite começou a proteger Alexandre, começou a dotar Alexandre dos dons de Afrodite. E ele realmente conseguiu a mulher mais bela de todas, a Helena. Ele conseguiu roubar a Helena numa visita que ele fez à casa de Menelau. E isso foi o começo da guerra. Esse vai ser o começo do fim de Troia. E agora, Alexandre, já no começo da história aqui, está diante daquele que teve a esposa roubada, do Menelau, né? Vamos ver. O Menelau estava animado por ver o Alexandre desafiá-lo, né? Desafiar os gregos, né? Assim se regozijou Menelau ao ver Alexandre divino com os olhos, pois pensava vingar-se do malfeitor, e logo do seu carro saltou armado para o chão. Ele estava animado como o leão. Mas quando Alexandre, de aspecto divino, o viu aparecer à frente dos combatentes, sentiu o coração atingido e logo se imiscuiu no meio do seu povo receoso da morte. Ele fugiu. Tal como o homem que nas veredas da montanha avista uma serpente e logo recua sobressaltado, com os membros dominados pela tremura, as faces tomadas pela palidez. Assim se misturou na multidão de orgulhosos troianos o divino Alexandre, com medo do filho de Atreu. Olha, orgulhosos troianos, mas medroso Alexandre, ele até quis lutar, mas quando viu que iria lutar com Menelau, né, justamente com Menelau, ele se acovardou. Mas o irmão dele, o comandante ali dos troianos, né, viu e falou. Mas viu Heitor, que o repreendeu com palavras humilhantes. Pares, essa palavra pares é outro nome para Alexandre, tá? Pares devasso, nobre guerreiro somente na cuidada aparência, desvairado por mulheres e bajulador. Quem dera que não tivesses nunca nascido ou que tivesses morrido sem teres casado. Olha o desgosto dele diante daquele irmão, né? Isso quereria eu, pois seria muito melhor assim, em vez de seres para todos motivo de censura e desprezo. Na verdade, rir-se-ão os aqueus de longos cabelos, ao pensarem que combates na linha de frente, porque és belo de corpo, a despeito de te faltar força de espírito e coragem. Quer dizer, os inimigos vão rir deles porque vão achar que o Alexandre está combatendo porque é belo, mesmo não tendo coragem. Lógico que eles vão rir, né? Foi assim que partiste nas naus preparadas para o alto mar. Olha a ocasião em que ele roubou Helena. Navegando o mar depois de reunidos fiéis companheiros. E ao chegares a um povo estrangeiro, trouxeste uma mulher bela, de terra longínqua, nora de homens lanceiros, como grande... Como grande flagelo para teu pai, para a cidade e para todo o povo. Quer dizer, aquele roubo da Helena foi uma desgraça para o pai dele, para a cidade, para o povo, né?
mas para regozijo dos teus inimigos e para a tua vergonha, não te aguentarias em combate contra Menelau, dileto de Ares? Você não aguenta o cara de quem você roubou a mulher? Ficarias a saber de que têmpera é o homem cuja linda mulher possuis. De nada te serviria a lira ou os dons de Afrodite, muito menos os teus penteados de beleza, estatelado no pó. Mas os troianos são mesmo os covardes. Se assim não fosse, terias sido já apedrejado por causa do mal que praticaste. Aí ele deu resposta a Alexandre de aspecto divino. Heitor, visto que me censuras com razão e não para lá da razão, sempre inflexível é o teu coração, como um machado que, desferido através de uma prancha pelo homem conhecedor da arte de construir naus, aumenta o ímpeto de quem golpeia. Ele comparou o coração do Heitor com um machado. Ele falou um machado, e quando bate na madeira, dá mais vontade para o golpeador, né, de golpear. O coração também. Quando o Heitor falou aquelas palavras duras, ele ficou com mais vontade ainda de falar palavras duras para ele. Sabe, uma característica nossa, né, de falar coisas duras que te dão vontade de falar mais ainda coisas duras, né? Assim, inflexível é o espírito que tens no peito. Não me lances à cara os dons amáveis da dourada Afrodite. Ó, se eu sou bonito, a Afrodite me concedeu dons de beleza, você não pode achar isso ruim, ó. Não se devem rejeitar os dons gloriosos dos deuses, que eles próprios outorgam e que nenhum homem alcançaria por sua vontade. Mas se queres que eu lute e combata, manda sentar os demais troianos e todos os aqueus. Coloca-me no meio, assim como a Menelau, dileto de Ares, para combatermos por Helena e por tudo o que lhe pertence. E aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve para casa todas as riquezas e a mulher. Pela vossa parte, tendo jurado amizade com leais sacrifícios, habitai Troia de férteis sulcos, e que eles regressem a Argos, a apacentadora de cavalos, e a Caia de belas mulheres. O Alexandre sugeriu: tá bom, vou lutar. Puxou essa resolução: eu vou lutar contra Menelau e isso vai resolver a guerra de uma vez por todas. Assim falou o Alexandre, né? E Heitor sentiu grande alegria ao ouvir as palavras. Então, como vai ser essa disputa entre o Alexandre e Menelau, nós vamos ver no próximo vídeo. Obrigado, gente.